Olá, é um prazer estar aqui novamente para continuarmos o nosso estudo do Livro dos Espíritos. Hoje a reflexão é referente à pergunta número 257 do livro. Nessa pergunta, Kardec, ele está... Na verdade, não é uma pergunta, né? Ele está fazendo aqui uma reflexão, uma conclusão sobre o estudo desse capítulo, né, que fala sobre a sensação nos espíritos. Então, o título desse texto que ele escreveu é Ensaio Teórico sobre a Sensação nos Espíritos. Aqui ele está levantando todos esses pontos, né, relacionados à questão da sensação dos espíritos. Se eles sentem dor, se sentem frio, calor, se conseguem ter percepção, né, das nossas músicas, se conseguem enxergar como nós, ouvir como nós. Então, assim, logo na primeira pergunta, logo na primeira frase, ele já inicia o texto assim: o corpo é um instrumento da dor, e se não é a sua causa primeira, pelo menos é a causa imediata. A alma tem a percepção dessa dor. Essa percepção é o efeito. A lembrança que dela conserva pode ser muito penosa, contudo não pode ter ação física. Então, já nesse início, já me chamou bastante atenção, porque Kardec ele já está deixando claro aqui que quem sente a dor é o corpo físico, a matéria. Então, se não existe mais a matéria, não existe a dor. O que existe para o espírito é a percepção dessa dor. Por quê? Porque ele guarda a lembrança da sensação de dor, da sensação de frio, da sensação de calor, né? Porque nós sabemos que o perispírito, como o elo de ligação do espírito com o corpo físico, o perispírito ele armazena, né, as sensações, as marcas, né? Como se ele estivesse registrando ali tudo que o espírito vive durante a encarnação. Ele armazena ali esses reflexos. Então, como ele armazena essas lembranças, né, de questão de sensações físicas, então o espírito ele pode sim ter essa percepção, mas não que ele realmente esteja sentindo. Um exemplo que nós podemos analisar é durante as reuniões mediúnicas. Não vou aprofundar muito nesse assunto, mas assim, só dando um exemplo, durante uma reunião mediúnica com o espírito que acabou de desencarnar, ele normalmente relata que está sentindo a dor que ele sentia, né, no momento do desencarne. Ele relata que está sentindo frio, está sentindo dor de cabeça. Na verdade, ele não está sentindo, né? Ele não tem mais o corpo físico, ele não tem mais a matéria, ele tem a lembrança disso. Mas como o perispírito dele tem isso armazenado, né, e às vezes ele está ali ainda preso, né, no momento do desencarne, então ele age como se estivesse realmente sentindo, mas na verdade não está. É só uma percepção que ele tem. Kardec também usou aqui um exemplo das pessoas que têm os membros amputados. Né? Por exemplo, ele tinha uma dor, uma perna que tinha ali uma patologia que causava muita dor. E aí essa perna foi amputada. Porém, ele continua sentindo como se ele tivesse aquela perna. Ele continua sentindo como se ele tivesse o membro e continua tendo a sensação de dor. Mas o que é isso? É reflexo da sensação que o cérebro armazenou da dor. Ele realmente não está sentindo, porque ele nem tem mais o membro. Então, assim, esses exemplos, eles esclarecem para nós que o espírito ele sofre de acordo com a ligação que ele tem à matéria. Quanto mais ele for ligado à matéria, mais ele vai ter esse tipo de sensação. Quanto mais ele vai se desligando, mais ele não vai tendo mais essa percepção. Então, assim, com esses exemplos, a gente pode concluir que o espírito ele sofre mais as sensações da matéria conforme a ligação dele.
né, com a matéria. Quanto mais ele se desprende da matéria, dos bens materiais, dos hábitos que ele tinha, mais ele vai deixando de sentir essas sensações que ele sentia como encarnado. Por exemplo, os espíritos superiores, mais elevados, eles têm algumas percepções até mesmo muito mais desenvolvidas do que as nossas, né? Por exemplo, a audição, eles conseguem captar as palavras que nós dizemos daqui, de outro plano. Eles têm a capacidade de ouvir pensamentos, né? Então, são sentidos que eles têm mais aguçados, são diferentes dos nossos, porque eles adquiriram, né, essa habilidade conforme ele foi se depurando, conforme ele vai se desligando da matéria, se desligando dos hábitos, dos vícios, conforme ele vai se depurando, quanto mais desligado da matéria, menos densa é a condição do perispírito, né? A matéria que compõe o perispírito, ela vai se adaptando, né? Já falamos sobre isso, ela vai se adaptando conforme o grau de elevação do espírito. Então, nós podemos concluir que realmente a vida espiritual, ela é um reflexo de como o espírito viveu durante a encarnação, né? Conforme mais ligado for o espírito a questões da matéria, a questões de vícios, de maus hábitos, mais o espírito vai ter dificuldade, né, de se adaptar à nova realidade, à realidade espiritual, tem a possibilidade de ter algum tipo de sofrimento, né, causado pelo desligamento, né, pelo desencarne, tem mais dificuldade de se adaptar. E aí também tem o outro lado dos espíritos que vivem uma vida mais preocupada com os valores, né, valorizando mais os valores do espírito do que os valores da matéria, coloca os bens do espírito sempre em primeiro lugar, procura se elevar os pensamentos, adquirir aprendizado, coisas boas, pratica caridade, né? Procura praticar a caridade no dia a dia, com o seu próximo, com os seus familiares, procura se corrigir nos seus erros, procura se aproximar de Deus. Quanto mais o espírito faz isso durante a encarnação, mais ele tende a se adaptar melhor à vida espiritual, porque aí o seu espírito vai conseguir se desligar mais rapidamente, né, daqui dos laços terrenos, né, da vida material, e aí ele vai se adaptar muito melhor, vai ter mais facilidade e vai purificar melhor, né, purificar mais rápido, fazer com que o seu perispírito adquira uma densidade mais leve, né, menos densa, porque quanto mais isso acontecer, menos o espírito vai sofrer dessa questão dos sofrimentos da matéria. A partir do momento que o perispírito estiver totalmente ali numa matéria mais leve, mais pura, menos possibilidade tem do espírito sentir qualquer tipo dessas sensações que nós sentimos quando encarnados, né? Por exemplo, dor, frio, calor, fome. Um espírito elevado, ele não sente nada disso, né? E sobre a questão da audição, eu achei interessante também nesse texto, porque diz que os espíritos, eles têm sim a capacidade de ouvir música, porém é uma música totalmente diferente da nossa. Tanto a melodia, né, quanto acredito que a letra também totalmente adaptada, né, à condição deles. Até mesmo os nossos ouvidos não são capazes de captar ainda esse tipo de música. Então é algo que me chamou bastante atenção e faz, né, com que nós paramos para refletir, né, sobre isso, sobre o quanto ainda precisamos nos depurar,
né? Depurar o nosso espírito, elevar o nosso espírito, né? Quanto que nós temos ainda que aprender. Quanto mais aprendermos, né? Tanto aqui no nosso curso, quanto no nosso dia a dia, quanto na casa espírita, quanto através dos livros, quanto mais nós aprendermos, melhor para nós, e principalmente quanto mais colocarmos em prática, né, os valores morais, a caridade, o amor, quanto maior o bem que fizermos agora, mais bem estaremos adquirindo para nós mesmos, né, mesmos no futuro, né, maior possibilidade do nosso espírito vir a ter uma boa passagem para o mundo espiritual, vai ter um desligamento mais leve, né, com menos sofrimento, com mais rapidez. Então fica aí essa grande lição. Esse capítulo nos ensina muito, né, tem muitos pontos aí a refletir. Então, realmente, esse capítulo nos ensina muito, né, sobre a questão de cultivarmos bons valores durante a encarnação, procurarmos nos aproximar do bem, nos afastar do mal, corrigir nossos defeitos, aprender as lições que precisamos, exercer a prática do amor e da caridade, que é o que mais nos aproxima de Deus. E que fazendo tudo isso, nós vamos estar galgando aí um futuro melhor para o nosso espírito, né? Quando formos fazer nosso retorno, né, ao mundo espiritual, esse retorno vai ser feito da maneira natural, da maneira como deve ser, né? O desligamento sem causar sofrimento, né? Porque ficou muito claro no capítulo que realmente o que passamos, o que vivemos, o que sentimos, né, o que o espírito sente após o desencarne é o reflexo do que foi a sua trajetória terrena, né, sua trajetória durante a encarnação. Então espero que para vocês, assim como para mim, o capítulo tenha realmente trazido um novo aprendizado, novas lições. Espero ter sido clara nas colocações. Novamente agradeço pela oportunidade, pedindo a Jesus para que nos abençoe, hoje e sempre, a cada um do grupo, seus lares, suas famílias, e que possamos continuar o nosso estudo, né, não somente hoje, mas que possamos continuar em frente, né, concluir esse estudo, iniciar os próximos, com as bênçãos de Deus e de Jesus hoje e sempre.